Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos conhecer e de poder compartilhar um pouco do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pelo privilégio de sermos teus missionários, de sermos teus enviados às nações. Obrigado, Senhor, porque somos teus filhos, somos ovelhas do teu pastoreio. Obrigado porque o Senhor é fiel e obrigado porque o Senhor é aquele Deus de quem somos e a quem servimos. Ajuda-nos a olhar sempre firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e que essa entrevista, Senhor, possa trazer glória ao teu nome e inspiração para aqueles que o Senhor tem chamado no Brasil para serem também obreiros transculturais. Dirige-nos em tudo ao Espírito Santo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Olá pessoal, muito prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos ter aqui no canal Missões na Europa uma entrevista incrível com um pastor e missionário, Jorge Carvalho, que está na Romênia. E hoje ele vai falar para a gente como é a sua missão e como está a missão na Romênia. Então, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, marcar o gostei, curtir as nossas redes sociais e acessar também o site de Missões na Europa. É muito importante a sua participação. Conecte conosco através dos nossos grupos de WhatsApp e participe aqui assiduamente do canal Missões na Europa. Pastor missionário Jorge Carvalho, seja muito bem-vindo ao canal Missões na Europa. Eu que agradeço. Muito obrigado por estar aqui, pela oportunidade que vocês estão me dando de poder falar um pouco sobre o que Deus tem feito em nós e através de nós aqui em Bucareste, na Romênia. Que legal. Missionário Pastor Jorge, eu queria conhecer o senhor um pouquinho mais. Antes, eu quero mostrar para quem está nos assistindo aqui no nosso mapa, aonde fica a Romênia. Aqui nessa setinha é onde nós podemos ver aonde o missionário Jorge está. Eu estou aqui em Portugal, na outra ponta, em Lisboa, e o missionário e pastor Jorge está aqui em Bucareste, na Romênia. Jorge, você está aí sozinho? Você está acompanhado com quem nessa missão? E o que você está fazendo na Romênia? Bem, nós chegamos aqui há 9 anos atrás, eu e minha família, a Virgínia, minha esposa, e meus 2 filhos, Elisa e Felipe. Hoje, Elisa já está para completar 15 anos, próximo mês ela completa 15 anos, e Felipe tem 13 anos. Nós trabalhamos aqui com a CEPAL, servindo aos pastores e líderes, e trabalhamos em várias áreas de atuação, trabalhamos com mobilização missionária, trabalhamos com treinamento de liderança na área de evangelismo, na área de discipulado, trabalhamos com o Ministério de Presídios, trabalhamos com mulheres sobreviventes ao tráfico humano, trabalhamos também com uma casa na Transilvânia, que é dirigida por uma colega nossa da CEPAL, Pró-Vida, não é? Um centro anti-aborto. Então, a gente tem tentado trabalhar ao lado da igreja local, servindo aos que servem. Esse é o nosso coração, é servir aos que servem. Que legal. Como é que a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre a CEPAL? Tem algum site, alguma referência que a gente possa achar a CEPAL? Sim, com certeza. Tem um site da CEPAL Brasil, que eu acredito que é cepal.org, é muito simples, é bem conhecido. E aqui na Romênia a gente é chamado One Challenge, ou C.ro, e é o nosso site aqui. Agora é tudo em romeno, vai ser difícil vocês entenderem alguma coisa, porque é tudo em romeno. Então a língua aí principal que você trabalha hoje é o romeno, não é isso? Sim, a língua romena, que é uma língua latina também. Que legal. E como é que vocês foram parar? Como foi o chamado de vocês para vocês irem para a Romênia? Como é que surgiu a ideia de ir para a Romênia? Bem, eu tenho 40 anos hoje, mas desde os 14 anos de idade eu sou chamado para missões transculturais. E ao chegar no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, onde eu estudei teologia, estudei com 2 ucranianos. E no contato com eles eu pude conhecer melhor o leste europeu. Então, ao terminar o seminário, eu fui encaminhado para a igreja, trabalhei 7 anos como pastor batista no Nordeste do Brasil, em Natal, em Recife.
mas sempre com a chama do chamado para a Europa, para o leste europeu no coração. Então, depois de 7 anos de ministério no Brasil, o Senhor nos confirmou que estava na hora da gente deixar tudo e vir para cá, e nós obedecemos, apesar de termos sido chamados de loucos por várias pessoas, com 2 crianças pequenas, um país tão distante, onde chega a fazer 25 graus abaixo de zero no inverno, uma língua diferente, um povo diferente, mas quando Deus chama, nós temos que dizer sim. Seria loucura ter ficado no Brasil, seria loucura ter desobedecido a Deus. Então, com alegria viemos e o Senhor tem nos abençoado de uma maneira extraordinária. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Imagino, já são 9 anos na Romênia, não é isso? Não deve ter sido uma adaptação muito fácil, né? Como é que foi a adaptação das crianças, da sua esposa e a sua adaptação? Olha, eu diria que o grande desafio para nós foi o clima mesmo, porque nós saímos de Natal e viemos para cá, e Natal é a terra do sol e do sal. A gente tinha uma temperatura sempre amena, e aqui, como eu falei, a gente chegou a ter invernos bem rigorosos, menos 25, e eu acho que esse foi o maior desafio para a gente no início, e também a língua, a cultura das pessoas, né? O processo de você vir para o campo missionário é um processo de humilhação, porque no Brasil você tem um nome, você é conhecido, você fala, você prega, você é pastor, você é procurado, você tem uma vida social muito ativa, mas quando você vem para o campo, no seu primeiro ano, no seu segundo ano, você chega ao ponto de você se humilha, você volta a ser criança, você não sabe nem pedir um copo d'água. Às vezes você tenta falar, porque você está aprendendo a língua, as pessoas riem de você. Então é um processo da gente se humilhar, para que Deus esteja forjando no nosso coração algo que Ele quer nos ensinar. E aí depois a gente, então, pouco a pouco, vai se aproximando do povo e Deus vai, então, dando graça e nos levando, então, àquele lugar das promessas que Ele nos deu no passado, né? Então, é um processo muito interessante, é uma aventura, mas exige muita humildade do missionário. É verdade, se adaptar à cultura local é algo muito difícil que faz muitos missionários retrocederem das suas missões por falta pela não capacidade de se aculturar, de viver a cultura local, né? Geralmente, alguns missionários, eles têm viajado e querem levar consigo a sua cultura, a sua forma de cultuar a Deus, a sua forma de adorar a Deus, e que é muito diferente da cultura local, né? E aí há um choque, não é isso? Isso. Que legal. Pastor Jorge, me fala para a gente um pouquinho quais são as religiões predominantes na Romênia. Existe uma religião oficial do país? Sim, existe a Igreja Ortodoxa, que é a igreja mais conhecida aqui, é a igreja que tem 80% da população, né? Mais de 80% da população é considerada ortodoxa, mas assim como o catolicismo no Brasil, né, parte dele é uma religião muito nominal, né? As pessoas nascem ortodoxas e elas são cristãs, mas elas não têm aquele relacionamento, né? Não, claro que sempre tem alguns que têm, mas a grande maioria das pessoas, elas apenas fazem rituais, elas não têm um relacionamento com Deus. Sim, e você encontra a presença aí do cristianismo protestante? Você consegue encontrar isso? Você consegue reconhecer igrejas, trabalhos? Há perseguição contra os protestantes por conta dessa religião oficial? Não, na verdade, graças a Deus, a Romênia, apesar de no passado ter vivido, né, um tempo de grande perseguição religiosa, desde 1989, com a queda do governo de Nicolae Ceausescu, que foi o nosso ditador aqui, a Romênia tem experimentado um tempo de liberdade religiosa, porém existe um preconceito em relação à igreja evangélica e até hoje ela é vista como seita. E as pessoas que vão à igreja evangélica, os crentes, né, os evangélicos, eles tem até uma terminologia que eles usam aqui, chamam de pokaíts, que seria os arrependidos. Então é uma visão pejorativa dos cristãos evangélicos, mas apesar disso, a gente tem visto um avanço, não um avanço muito rápido como gostaríamos, mas um avanço
do número de evangélicos. Hoje, na Romênia, nós temos em torno de 5% da população que se declara evangélica. Então, no leste europeu, é um dos países mais fortes, né, do ponto de vista de cristianismo evangélico. Exatamente, é um índice até mais alto que em Portugal, que está em quase 2%, né? Então, é Isso. um resultado bem legal. Agora, como é que é o povo desse país? Como é que o povo aceita? O senhor falou que é uma seita, né? Eles reconhecem o protestantismo como uma seita, mas como o povo aceita Jesus? Como é que ele se comporta com essa conversão? Como é que é esse momento dele de se entregar a Cristo? Bem, o nosso foco ao evangelizar as pessoas tem que ser sempre colocar o foco no relacionamento com Deus. Porque existe uma visão, né, por parte dos romenos em geral, ortodoxos, como é que alguém vem do Brasil, um país tão novo, tão jovem, um cristianismo tão jovem, e vem trazer o cristianismo para um lugar onde ele já existe há 2000 anos. Existe uma tradição aqui que diz que o apóstolo André pregou o evangelho aqui nessas terras. Então, o próprio nome da igreja, ortodoxa, quer dizer a crença correta. Então, se você tentar pelo viés da religião, você vai ter muita dificuldade de que as pessoas se convertam. Então, você precisa sempre, na dependência do Espírito Santo, e eu friso isso porque é ele que vai dar as estratégias, e cada pessoa é uma estratégia diferente, porque ele conhece o coração do homem. Então, precisa haver muita dependência do Espírito Santo, e ao mesmo tempo o foco nunca deve ser na religião, e sim no relacionamento com Deus. E o romeno, né, tentando responder outra parte da sua pergunta, talvez não mais no foco religioso, mas no foco mais social, o romeno, ele é muito, como é que eu diria, ele é muito desconfiado, né? Ele, até por causa do passado, do comunismo, né, a questão da polícia secreta, principalmente em relação a estrangeiros. Então existe essa desconfiança no ar. Então eles olham para você assim meio com o pé atrás. Mas isso é só no início. Quando você consegue quebrar essa barreira da desconfiança e consegue conquistar o coração, a confiança desse povo, ele se torna um amigo muito leal, muito sincero. Nós temos muitos amigos aqui. Família, nós temos família aqui na Romênia já depois desse tempo aqui. Então, o romeno, ele é muito carinhoso, ele é muito latino, ele é muito legal, mas é preciso você romper uma barreira inicial no relacionamento com ele. Tem que insistir, tem que perseverar. Tem a presença do muçulmano aí também? Fala um pouquinho para a gente dessa diversidade. Tem sim, tem a presença dos muçulmanos, principalmente em Bucareste, que é a capital. Por exemplo, eu falei para vocês um dado nacional. 5% da população da Romênia se declara evangélica, mas quando você olha para Bucareste, a capital, que tem em torno de 2 milhões de habitantes, a presença evangélica já cai para 1% da população. Então, é muito clara a diferença entre norte e sul. Bucareste fica no sul, mas no norte você tem cidades como Oradea, como Arad, até um pouco mais para perto da Ucrânia, você tem uma região, né, a cidade de Suceava, onde você tem a presença evangélica muito mais forte do que no sul. Né? Os muçulmanos, como eu falei, muitos estão em Bucareste, aqui é muito próximo da Turquia, por exemplo, então tem muitos turcos aqui, né, na Romênia, e existem umas regiões, a região mais para o lado do Mar Negro, do litoral, é uma região que tem a presença turca mais forte, mas esses turcos de lá são turcos que chegaram aqui há centenas de anos, mas ainda se consideram turcos. Né? Então essa questão da etnia é muito forte aqui. Mesmo que a pessoa tenha nascido aqui, os bisavós tenham nascido aqui, mas se eles se consideram turcos e não romenos, né? Ou húngaros e não romenos, mesmo que eles estejam aqui há gerações. Mas a questão da etnia é muito forte aqui, no leste europeu em geral. Quais são as outras religiões que o senhor identifica no local, além dessas três que o senhor já falou? O protestantismo, o ortodoxo e o muçulmano. Teria outra religião presente? Sim, aqui você tem a presença, né, por exemplo, de todas as religiões, mas sempre em números bem ínfimos, se comparado a outros lugares, né? Por exemplo, o que tem crescido muito aqui também é o número de pessoas não religiosas, que é algo que é uma tendência em toda a Europa, né? Você tem, por exemplo, a presença das religiões orientais, que está chegando aos poucos,
né, entrando também aqui na vida da nação. Mas, em geral, como eu falei, é uma nação cristã, majoritariamente cristã, e uma coisa que ajuda muito, né, em ser cristã é que é uma sociedade muito fundamentalista, no sentido dos valores, por exemplo, da família. Você vê os valores da família muito presentes na cultura, o que é algo que a gente gosta muito, né? Eu digo sempre que eu tenho o privilégio, Deus me deu o privilégio de criar os meus filhos na Romênia, porque aqui é um lugar muito saudável para criar os filhos. Interessante essa informação. Quais são as denominações evangélicas brasileiras que você identifica aí em Bucareste? Veja, denominações evangélicas, aqui existe uma aliança evangélica, e essa aliança evangélica ela tem basicamente três igrejas, três, como eles chamam, cultos, ou na nossa linguagem brasileira, denominações. É a Igreja Pentecostal, que é a maior do país, é a Igreja Batista, que seria a segunda maior, e a Igreja dos Irmãos, né? A Igreja dos Irmãos, que aqui se chama Crescendo Evangelho, que seria mais ou menos a terceira em número de membros. Então, uma coisa diferente do Brasil, por exemplo, aqui na Romênia, é que existe dentro do Ministério da Cultura uma secretaria de denominações, uma secretaria religiosa. E é essa secretaria que cuida, por exemplo, dos vistos dos missionários, essa secretaria que cuida da questão das igrejas, né, das denominações, como eu falei. Então, a gente vive uma liberdade, mas existe um certo controle do Estado sobre a igreja. Claro que não é um controle tão grande, mas existe um certo controle. É diferente do Brasil, por exemplo, que você tem uma liberdade absoluta e que você, a qualquer dia, toda semana, se nasce uma denominação nova, uma igreja nova. Aqui existe um controle maior, né? Mas eu diria que essas três denominações são as mais fortes daqui. Interessante, pastor Jorge Carvalho. Nós estamos aqui nessa entrevista no canal Missões na Europa. Eu quero convidar você para curtir, se inscrever no nosso canal, marcar o gostei aí e participar conosco. Pastor Jorge, como funciona a liturgia da igreja na Romênia? Como é que são os cultos, né? São cultos avivados, como no Brasil? Como é que funciona essa questão do culto e o número de membros médios de uma igreja na Romênia? Veja, Marcelo, depende muito da denominação da igreja, né? Então, por exemplo, existem algumas denominações mais tradicionais, né? Uma coisa interessante na Romênia é que a Romênia ela é muito conhecida, a igreja romena é conhecida pelo conservadorismo, então, que alguns podem chamar até de legalismo. Então, por exemplo, você vai a algumas igrejas no interior, você ainda vê mulheres sempre com véu na cabeça, até mesmo na capital, em algumas denominações, você vê isso presente, ou mulheres sentadas de um lado, homens sentados de outro lado, né, na igreja, ou mulher não fala na igreja, coisas do tipo, né? Então, mas a questão da liturgia, ela depende muito de igreja para igreja, de denominação para denominação. Uma coisa que nós temos visto ao longo dos anos aqui é o crescimento da igreja independente, as igrejas evangélicas independentes. Elas estão crescendo mesmo aqui, né? Então, isso é interessante porque a igreja independente, ela tem uma liberdade maior, entendeu? Então, isso, inclusive do ponto de vista litúrgico. Eu, por exemplo, participo, sou membro, sou líder de uma igreja independente e tem sido muito bom ver o crescimento da igreja, a liberdade que se dá ao Espírito Santo, e tem sido uma experiência muito gostosa para mim poder conviver, né, nesse nível assim de liberdade mesmo. Eu acho que a palavra liberdade é uma palavra-chave, porque onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade, né? É verdade. E como é que funciona essa questão de sustento missionário? Uma igreja na Romênia hoje já consegue recursos, não precisa ser o seu caso específico, mas em modo geral, hoje uma igreja na Romênia ela consegue recursos para sustentar seus missionários, sustentar sua obra, sustentar o seu pastor? Olha, na verdade eu queria dividir essa pergunta em duas partes. A primeira seria falar dos obreiros locais, né, digamos, dos pastores. Em geral, assim, os pastores da Romênia, eu não posso garantir isso porque é um assunto mais delicado. Eu não sou pastor aqui, eu sou apenas um obreiro local de uma igreja que prego, que visito muitas igrejas, prego em muitas igrejas, mas eu não sou pastor de uma igreja local, porque acredito que desde o início eu tenha falado que
geralmente os missionários da CEPAL, eles não plantam igrejas, eles vêm para ajudar a igreja local a se desenvolver nas suas áreas de ministério. Mas voltando então à questão dos pastores, eu não sei exatamente como funciona o salário deles, mas o que eu vejo pelos amigos que eu tenho pastores é que a maioria deles tem um salário que é baseado nas receitas da igreja local, mas também eles têm mantenedores de fora, geralmente americanos, ou que investem também para que possam complementar o salário deles. Uma outra coisa também que existe, naturalmente, como em todos os lugares do mundo, são pastores bivocacionados, né, que trabalham na igreja part-time, mas também tem um outro trabalho secular. Voltando então à outra parte, o outro viés da resposta que eu quero dar, eu quero falar um pouco também como a nossa área aqui na Romênia é mobilização missionária, dos missionários que a Romênia envia para outros países, né? A Romênia ela tem um potencial enorme de envio de missionários, por muitos motivos. O romeno ele tem acesso a toda a Europa por causa da União Europeia. O romeno ele é muito bom em línguas, muito talentoso em falar, aprender outras línguas. O romeno se adapta fácil, em geral, em outros lugares, em outros contextos. Então, assim, existe muito potencial. Porém, o que nós estamos vendo é que esse potencial ainda está, infelizmente, muito aquém do que a realidade está muito aquém do potencial, né? Hoje nós temos em torno de 170, 180 missionários romenos enviados transculturais, né? Então, eu acredito que isso poderia ser muito maior o número, e parte do nosso trabalho como CEPAL aqui é mobilizar a igreja local para apoiar mais os seus missionários, para sustentar os seus missionários, para orar pelos seus missionários, para fazer viagens de missionários de curto prazo, porque existe muito potencial, como eu falei. Então, seria o outro lado da moeda. E as igrejas precisam se abrir mais para isso, para cuidar melhor dos seus missionários. Muito bom. Falando um pouquinho mais especificamente da CEPAL. Vamos lá, você falou que a CEPAL tem uma função de apoiar as igrejas locais. Me dá um exemplo prático hoje de uma ação e que a CEPAL está fazendo aí na Romênia. Nós trabalhamos em várias áreas, mas eu poderia, por exemplo, destacar novamente a área de mobilização missionária, né? O nosso colega da CEPAL aqui, Adi Bratocin, ele é um romeno e ele está conosco há mais de 10 anos aqui na CEPAL, e ele é o diretor da Romênia e ele é um dos 5 diretores da Europa de um movimento chamado Simple Mobilizing, que é um movimento que tenta levantar missionários nos países para enviar para o mundo, né? E existe um curso chamado Curso Kairos, é um curso de mobilização missionária que nós temos e treinamos jovens romenos, jovens vocacionados e pessoas das igrejas também, para que mesmo que elas não vão para o campo transcultural, elas possam continuar na sua igreja, levantando recursos, orando, apoiando. Então, eu diria que esse é o coração do trabalho aqui na Romênia, né? O trabalho na área de mobilização missionária, de fazer com que a Romênia possa ser um país que não apenas recebe, mas que envia missionários. E nós acreditamos que Deus tem um grande propósito com essa nação na evangelização dos povos. Por isso estamos aqui. Muito bom, pastor Jorge. Se uma igreja da Romênia estiver nos assistindo agora, nesse momento, como é que ela pode fazer contato com vocês para que vocês possam estar ajudando ela de alguma forma? Então, acredito que através do nosso e-mail seria a forma mais fácil, né? jorgecepal@gmail.com. Esse é o nosso e-mail. jorgecepal@gmail.com. Uma coisa também que acontece muito, a Romênia ela tem milhões de cidadãos que estão em outros países, né? A diáspora romena é muito grande. Então, a gente também trabalha com a diáspora romena. Por exemplo, em novembro estou indo para a Inglaterra, para passar uma semana trabalhando com igrejas romenas ali, perto de Londres. Então, fui convidado e estarei visitando e pregando. Então, e tem lugares do mundo
como a Espanha, por exemplo, onde as maiores igrejas evangélicas são romenas. Então, existe um grande potencial também missionário nisso, na diáspora, né? E o nosso papel é mostrar a eles que eles foram enviados para esses países para trabalhar, para ganhar um pouco mais de dinheiro, para poder sustentar melhor as suas famílias, mas uma coisa que a gente tem aprendido é que um coração com Cristo é um missionário, um coração sem Cristo é um campo missionário. Então, todo mundo que tem Cristo é um missionário. Então, ele tem que entender que, mesmo que ele seja um profissional liberal, mesmo que ele tenha ido para fazer outra coisa, ele é um missionário. Deus, quando olha para nós, só vê dois tipos de pessoas: missionários ou campos missionários. Pastor Jorge, fala um pouquinho para a gente como é que funciona as formas de evangelismo. Uhum. Bem, assim como eu falei para vocês já, o evangelismo ele precisa ser muito na dependência do Espírito Santo e ele precisa ser muito voltado para o relacionamento com Deus. Você não pode falar de religião, né? Você até pode, mas provavelmente você vai ser ignorado ou você vai entrar numa discussão que não vale a pena entrar. Então, o ideal é você, na dependência do Espírito Santo, em plena comunhão com Deus, ser dirigido pelo Senhor para falar com as pessoas, para abordar as pessoas com respeito, né, com amor, e sempre falando de Deus, falando de quão maravilhoso Ele é, do que Ele fez na sua vida, né, tendo sempre esse aspecto mais de testemunho também. Então, uma coisa que os missionários costumam fazer é carregar para o campo missionário, como você mesmo falou, aquilo que eles já têm experiência, né, no país deles de origem. E muitas vezes a gente faz isso, eu também fiz isso em alguns momentos, mas é bem frustrante porque o contexto é muito diferente, né? Qual a distância do Brasil para a Romênia? Um dia de viagem de avião, mas do ponto de vista de mentalidade, a distância é enorme, porque aqui é o Oriente, lá é o Ocidente, né? Aqui é um país do leste europeu, existem outras culturas, outra história, né? De perseguição, de desconfiança, de tantas coisas. Então, assim, é muito importante o missionário ter a humildade de aprender com o local, né? Eu até diria que isso seria chave, né? Não sei se em algum momento você vai me perguntar sobre qual o perfil de um missionário para vir para a Romênia. Eu diria que, primeiramente, é alguém que tem que ter a humildade de entender que ele não é o salvador da pátria. Ele vai vir para cá e ele vai aprender com o romeno, ele vai se juntar aos romenos, ele vai comer com os romenos, ele vai aprender a língua, ele vai se desenvolver nisso, ele vai fazer amigos aqui, e aí ele vai aos poucos ir influenciando e de uma maneira muito natural, orgânica, Deus vai honrando ele, ele vai tendo um crescimento a nível de ministério, de respeito por parte das pessoas, mas os romenos, evangélicos romenos, eles não estão muito abertos a receber aquele missionário que acha que pode tudo, que faz tudo, que vem com a solução, né, para o país. Não, eles estão vacinados contra esse tipo de missionário. Eles querem amigos que venham entender o valor deles e, lado a lado, ganhar a nação para Cristo, né? Então, é muito importante também, como missionário transcultural, eu entender que o meu papel não é necessariamente fazer, mas o meu papel é fazer. O meu papel é estar ao lado do romeno e levantar o nacional. Esse é o nosso coração aqui, né? Aquilo que o nacional pode fazer, a gente não faz. A gente está ali só ao lado dele, acompanhando, inspirando ele, né? Apoiando ele, porque essa é a terra deles, né? A gente está aqui como visitante. Eles são os donos da casa. Então a gente tem que respeitar a cultura, tem que respeitar o modo de pensar, né? E não impor as nossas fórmulas, não impor a nossa visão, né? E eu acredito que funciona assim, pelo menos com a gente tem funcionado assim. Muito interessante essa sua colocação. Ele mostra que o evangelismo na Romênia, assim como em toda a Europa, não é evangelismo de contato, é evangelismo de relacionamento. Necessita gerar confiança, né? Respeito, credibilidade, para depois você entrar com o evangelismo, né? É muito diferente do Brasil. Então, também há uma diferença muito grande entre
plantar igrejas no Brasil e plantar igrejas na Romênia. Se eu quisesse montar uma igreja na Romênia hoje, eu começaria por onde, pastor? Só voltando um pouquinho à questão do evangelismo, muito embora é importante que haja um relacionamento e uma amizade, é muito importante a gente estar, como eu falei, na dependência do Espírito Santo para agir como ele manda nas diferentes situações. Existem situações, eu sempre ando, por exemplo, com Novos Testamentos dos Gideões Internacionais. E sempre que eu vejo assim que o Espírito Santo me direciona, eu entrego uma Bíblia para alguém, mesmo que não conheça. E, não sei, a gente precisa estar atento a semear mesmo a palavra, mesmo que não seja através do relacionamento. Então, eu acredito que a gente tem que estar aberto a essas duas coisas, né? Voltando para a questão da plantação de igreja, como eu falei, eu não estou aqui para plantar igrejas, então não tenho muita experiência com isso. Mas o que eu posso dizer é que existe esse controle maior do que no Brasil. Se você vem para plantar igreja, ou você vem debaixo de uma denominação presente aqui, você vai ajudar essa denominação a plantar uma igreja, ou você vai plantar uma igreja independente. Só que mesmo na igreja independente, você precisa ter uma legalidade, você precisa ter uma associação. Então, é um processo muito diferente do que é no Brasil, eu acredito. No Brasil, eu acredito que é muito mais fácil, né? A menos que você plante uma igreja de casa, por exemplo, mas isso aí já tem outras barreiras, outras dificuldades, né, da própria mentalidade do povo. Por exemplo, quando você não é comum no Brasil você ser convidado para a casa de alguém tão facilmente. Para você ser convidado para a casa de um romeno, eu acredito que você vive isso em Portugal também, né? Não é tão fácil como acontece no Brasil, que você conhece alguém, vamos lá, vamos na minha casa, vamos me visitar, eu vou na sua casa. Aqui a situação é muito diferente, né? Para você chegar a visitar alguém, leva um tempo. É verdade. Então, assim, o senhor está falando para a gente que há uma dificuldade em começar projetos como células, pequenos grupos, cultos no lar. É sempre uma dificuldade por essa questão de acesso às residências, não é isso? Isso. Interessante. Pastor, o senhor falou de muitas coisas aí, mas imagine que o senhor esteja falando agora com uma pessoa que está com o seu coração embrasado, né? E está doido para ir para missões na Romênia. Eu queria que o senhor falasse para ele, assim, desse uma direção para ele, um caminho para ele percorrer, quais são os problemas que ele pode encontrar ao chegar na Romênia e por onde ele começa, né? Basta ele pegar o avião, descer na Romênia, o que ele precisa para ele conseguir cumprir a missão dele na Romênia? Primeiramente, eu acredito que ele precisa de um chamado claro de Deus, porque sem um chamado claro, você não sobrevive no campo missionário. Porque são muitos desafios que você enfrenta. Como eu falei, é preciso muita humildade, é preciso você enfrentar desafios como da língua, enfrentar desafios como da cultura, como do clima. Então, ele precisa de um chamado claro, precisa de humildade. Ele precisa ter uma rede de apoio, né? Eu sempre sugiro que alguém que venha para o campo missionário venha debaixo de alguma missão, de alguma agência missionária, porque você não pode ser o teto do seu ministério, você tem que ter sempre alguém acima de você, um mentor, alguém a quem você vai prestar contas, para que você não fique sozinho, né? O próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, essa pessoa ela precisa ter um guarda-chuva, ter uma cobertura espiritual. Seria interessante uma dica que eu daria, aprenda e desenvolva o seu inglês, porque você dificilmente vai conseguir aprender o romeno através do português, né? Ou não apenas o romeno, mas qualquer outro país que você vá, geralmente você vai aprender a língua através do inglês, e o inglês ele é chave para abrir portas, inclusive porque quando você vem para essa região do mundo, os países são muito pequenos e você sai deles muito fácil. Se eu pegar o meu carro agora e dirigir 2 horas, eu já estou na Bulgária. E a Bulgária é um país onde o próprio alfabeto é cirílico. E é completamente diferente a língua, o alfabeto é outro. Então, se eu não tiver uma língua de circulação internacional, eu vou ficar muito restrito no meu ministério, né? Então, e você, até para começar aqui, com o português você não vai conseguir muita coisa. Então, você precisa ter uma língua de circulação internacional para você poder
aprender a língua local e também interagir com pessoas de outras nações, né? Porque você tem tanto pessoas que vêm para cá de outros lugares, como também você tem fácil acesso a outros países estando aqui. E achar emprego, oportunidade de emprego na Romênia é fácil? Assim, em geral, os romenos eles estão indo para outros países para ganhar mais, né? Então, o que existe aqui, tanto é que muitas pessoas, principalmente no início, quando nós chegamos aqui, diziam: que loucura é essa que você fez de sair de um país como o Brasil para vir para cá? Nós gostaríamos de ir para o Brasil, nós gostaríamos de ir para outros lugares, nós estamos saindo daqui. Por que vocês estão vindo? Né? Então, existe esse aspecto. Mas, justamente porque muitos estão saindo, existem, sim, oportunidades de emprego. Por exemplo, as pessoas que eu conheço aqui que falam português, elas têm, geralmente, trabalhado na área de, como é que eu diria, telemarketing, porque se precisa de pessoas que falam línguas mais exóticas, como o português. Né? Então, existem certas oportunidades de trabalho. É claro que se você existem algumas famílias aqui brasileiras, por exemplo, que trabalham em empresas multinacionais, que são enviadas para cá como, sei lá, CEOs dessas empresas. Então, assim, claro, depende muito do nível que você tem de formação e tudo mais, mas o visto aqui não é tão fácil de conseguir. Por exemplo, o visto religioso é um visto difícil de conseguir. Né? Um país que viveu o comunismo geralmente é um país muito burocrático, então a gente lutou muito para conseguir manter o nosso visto durante esses anos. Hoje nós temos um visto bem melhor, que é um visto de permanência, digamos assim, um visto que dura 5 anos, mas nos 6 primeiros anos nós precisávamos renovar o nosso visto anualmente. Muito trabalho, muita burocracia, muito custo. Muito bom, pastor Jorge Carvalho, da CEPAL, na Romênia. Nós estamos aqui encerrando a nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente quais são os seus desafios para que a igreja que está nos assistindo agora possa estar orando e intercedendo, não só por você, pela Virgínia, pela Elise e pelo Felipe, mas também orando pelo seu ministério. Quais são os desafios que vocês têm clamado a Deus para que a gente possa estar intercedendo e unindo a mesma fé a vocês? Bem, Marcelo, uma coisa que eu não falei ainda é qual é a nossa identidade, né? Interessante porque eu e Virgínia somos casados há 16 anos, e quando nós nos casamos, o Senhor nos uniu as nossas famílias de forma poética e profética, porque o meu sobrenome é Carvalho, o sobrenome dela é Ramos, então nós nos tornamos a família Ramos de Carvalho. E Deus nos deu como texto bíblico da família Isaías 61, quando ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados e livrar os presos, né? E aqueles que choram, trazer alegria, a fim de que sejam chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, eu diria que o nosso grande desafio e o que a gente gostaria que vocês orassem por nós é para que nós continuássemos na dependência do Espírito Santo, vivendo a identidade que Ele nos deu e que Ele tem nos dado. Que a gente possa cumprir tudo que está escrito ali, né, aqui nesse país, e que os nossos filhos, que agora estão entrando na adolescência, possam continuar firmes. Um outro versículo também que chama muito a minha atenção e que tem sido, sempre que me pedem qual o seu motivo de oração, eu sempre digo isso, minha maior ambição, meu maior sonho é o que está escrito em 3 João, versículo 4. Não tenho maior alegria do que essa, de saber que os meus filhos andam na verdade. Então, o meu desejo é que, ao ganhar outros para Cristo, a gente não perca os nossos filhos, que eles possam amar o Senhor e amar a obra do Senhor. Muito interessante. Muito obrigado, pastor Jorge Carvalho. Foi um prazer estar aqui com o senhor no canal Missões na Europa. Eu tenho a certeza absoluta que todo esse conteúdo que o senhor transmitiu para a gente, o senhor transmitiu vida, e isso vai nos ajudar a desenvolver a nossa missão aqui na Europa, principalmente aqui quem deseja e está com o coração abrasado para ir para a Romênia. Se você está acessando agora o nosso canal, se inscreva, curta, deixe um gostei aí, acesse também as nossas redes sociais
e o nosso site, onde nós temos muitas informações sobre a Romênia. Estamos encerrando a nossa entrevista e queremos pedir, por última vez, que o senhor deixe uma mensagem para a igreja brasileira, para nós encerrarmos essa entrevista incrível. Amém. A minha mensagem para a igreja brasileira também está na palavra, né? No livro de Atos. Quando Paulo teve aquela visão daquele varão que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, essa mensagem ela ainda é válida para a igreja do Brasil. É muito importante que a igreja do Brasil esteja atenta não apenas a lugares mais tradicionalmente missionários, né? Mas também pense que existe uma região do mundo que é muito carente. Essa região se chama Europa, em geral, e leste europeu em particular. Existem muitos países aqui, próximos a nós, onde o número de evangélicos é mínimo, é ínfimo. E a igreja brasileira precisa acordar para fazer missões também nessa região do mundo. Então, minha mensagem é essa: passa a Macedônia e ajuda-nos. Muito obrigado, pastor Jorge Carvalho. Um beijo na sua família. Gostei muito de estar com o senhor conectado aqui nessa entrevista. Espero que a gente possa continuar essa conversa. E se você que está nos assistindo quiser falar com o pastor Jorge, procure nos nossos grupos de WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo você vai ter acesso ao grupo. Basta você clicar no link, você vai cair no pré-grupo e depois você vai ingressar no grupo de missões na Europa. E o pastor também deixou o seu e-mail, jorgecepal@gmail.com, para você que quer mais informações da Romênia e você que precisa de parceria da CEPAL junto à sua igreja. Bom, uma frase que o pastor Jorge compartilhou conosco, muito interessante, diz que um coração com Cristo é um missionário, um coração sem Cristo é um campo missionário. Essa frase ficou muito legal e eu estou destacando ela aqui para que ela marque a sua vida também, assim como marcou a minha. Pastor Jorge, um beijo grande no seu coração. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos conectados no canal Missões na Europa. Amém. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Deus os abençoe em romeno. Amém. Grande abraço.